Olá, gente, tudo bom? Bem, por aqui tá melhorando. Eu ainda tô com umas tosses, com um pouquinho de dor no corpo, mas a gente é que nem palmeira, né? A gente balança, mas não cai. E se porventura cair, a bondosa mão do Senhor nos ampara. Então eu tô ainda me recuperando, mas feliz. E por aí, como é que tá? Tá tudo bem? Calma. Eu quero te inspirar hoje através de duas mulheres. Vamos começar a nossa série de mulheres que nos inspiram. É claro que se eu perguntar para você, mulheres que te inspiram, na sua vida, no seu cotidiano aí, você vai me dar duas ou três, ou até mais. Não somente mulheres da Bíblia, mas como eu tenho muitas mulheres que me inspiram na minha caminhada cristã, mulheres valiosíssimas. E eu não quero ser injusta, eu não quero esquecer ninguém. Então, para não cometer esse erro, eu vou para a Bíblia, tá bom? Porque aqui também tem grandes mulheres que passam muitas vezes despercebido, sabia? Nas entrelinhas, né? Nos versículos bíblicos. E Lloyd e Eunice são essas duas mulheres que, se você for ler corrido, o livro de 2 Timóteo passa despercebido. Mas essas mulheres inspiraram um homem que foi valiosíssimo na obra do Senhor, que foi considerado filho na fé de Paulo, do apóstolo Paulo, Timóteo. Pois é, eu quero que você acompanhe comigo rapidamente no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Corre lá comigo. E diz assim: lembro da sua fé sem fingimento. O apóstolo Paulo falando para Timóteo. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. E estou certo de que habita também em você. Gente, eu digo que isso é grande honra. O apóstolo Paulo ressalta aqui duas mulheres. Engraçado quando a gente vai ver assim algumas passagens bíblicas do apóstolo Paulo, soa até que ele é um pouco machista, ou que ele manda a mulher ficar calada por vários fatores. E quando a gente vai estudar a fundo o contexto histórico, ali o problema que a igreja estava enfrentando, a gente vai ver que o apóstolo Paulo ele não tem nada de machista. O apóstolo Paulo, ele é um grande incentivador, querido, das mulheres. Ó, vai ter hora que eu vou estar assim, tá? Parando um pouquinho, parecendo que eu tô um pouco cansada porque eu ainda estou em recuperação. E você vai ver que o apóstolo Paulo, ele incentivava grandes mulheres na obra. Um outro exemplo é Priscila, que era esposa de Áquila, que foram um casal que ajudou muito a obra missionária do apóstolo Paulo. Então, a gente, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele sim valorizava o ministério da mulher, valorizava a mulher de Deus. E o apóstolo Paulo aqui na carta de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, lembra Timóteo da preciosidade que foi a base cristã de Timóteo. E nas poucas palavras a gente entende que Lloyd e Eunice educaram Timóteo. Aqui não ressalta muito o pai de Timóteo. Alguns estudiosos afirmam que ela já era viúva, porque a sua mãe era judia, né? E o seu pai grego. Mas eu não quero entrar nesses pormenores, porque eu quero falar somente hoje de Lloyd e Eunice, nas poucas palavras, demonstrando para você, querido, a preciosidade daquela mulher que leva uma fé sincera, uma fé genuína, uma fé, querido, que agrada ao Senhor. E o apóstolo Paulo, ele ressalta a fé de Lloyd e de Eunice. É como se ele estivesse falando assim, na linguagem de hoje para Timóteo: ei, Timóteo, lembra da fé não fingida que você foi educado pela sua avó e pela sua mãe. Olha que preciosidade. Aí a gente vê, querido, que se existe uma fé não fingida, existe uma fé fingida, mas isso não é assunto para hoje. Eu só quero que você foque na vida de Lloyd e de Eunice. E a Bíblia aqui que eu acabei de ler, querida, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, mostra
que essa fé, ela inspira de tal forma que primeiro começou em Lloyd, deu sequência em Eunice e passou para Timóteo. Seguiu-se o quê? 3 gerações. 3 gerações foram influenciadas de forma tamanha por essa fé sem fingimento. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, que coisa linda! Lloyd e Eunice tiveram uma participação fundamental na conversão de Timóteo ao cristianismo, porque a gente vai ver a caminhada de Timóteo, que ele deu sequência no seu pastoreio ali, no seu ministério pastoral, já bem jovem, cedo, tanto que o apóstolo Paulo advertiu em várias situações a como ele devia se comportar como líder central, e você vê que ele era um evangelista ungido por Deus, preparado por Timóteo, considerado filho na fé. Um homem sincero, um homem dedicado na obra. Olha que coisa linda. Paulo, ele escreve que a fé genuína primeiro habitou em Lloyd, depois em Eunice e depois deu sequência para Timóteo. E outra coisa também que eu quero ressaltar, bem rapidamente com você, desculpa a minha tosse, é que esse bom testemunho de Timóteo, ele foi tão lindo, o testemunho de vida desse jovem, crescendo numa base cristã verdadeira, com uma fé sincera, chamou a atenção do apóstolo Paulo. Na sua segunda viagem ali do apóstolo Paulo, em Lixa ali, o bom testemunho de Timóteo chama a atenção de Paulo. E com isso, Paulo resolve levar consigo Timóteo para as suas viagens missionárias. Entendeu? Tornando o que? Seu filho na fé, como se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Então, a gente já vê algo valiosíssimo aí. Que quando a gente vive verdadeiramente um evangelho sincero, com uma fé genuína, com uma fé sincera, Deus coloca, querido, pessoas no nosso caminho para a gente inspirar, para a gente influenciar, principalmente uma mãe, uma avó que cria um filho e uma filha. Nós vamos ensinar os nossos filhos a viver de forma verdadeira no Senhor. E querido, quando a gente ensina a realmente a se entregar para o Senhor e viver de forma genuína, de forma sincera, não tem como os nossos filhos não ser bênção. Você vai ver aqui na caminhada de Timóteo, que quando ele foi crescendo nessa base cristã, dessa fé não fingida, foi uma consequência, querido. Ele ser um grande instrumento de Deus, uma flecha no qual Deus enviou, louvado seja o nome do Senhor, para a obra missionária ali com Paulo e depois para ele poder dirigir igrejas. Então, às vezes, a gente sonha tanto, eu quero tanto que minha filha seja uma serva do Senhor, ungida, tremenda, eu quero tanto que meu filho seja uma bênção, um homem ungido. A gente tem que aprender, ser inspirado por Lloyd e por Eunice. Nós temos que fazer a base desse cristianismo de forma sincera, de entrega, para que os nossos filhos possam ser influenciados de forma positiva e para que possa viver verdadeiramente um evangelho com uma fé sincera. Com isso, ele terá uma base abençoada e ele vai ter um relacionamento com o Senhor. E para que Deus venha usá-lo, para que Deus possa fazer com que ele possa ser destacado ou destacada na obra, para Deus ministrar sobre a vida dele e usá-lo como uma flecha, é consequência. A gente vê ali na caminhada de Timóteo com Paulo, nossa, que menino usado, que jovem abençoado, Paulo ali ressaltando as qualidades de Timóteo na carta de Timóteo. Pois é, mas tudo isso começou com Lloyd e Eunice. Ali, no anonimato,
Somente elas, Timóteo e o Senhor. Então, é uma semente. Mulheres que inspiram são mulheres que plantam semente nos corações. Talvez muitas mulheres que inspiram não vão ver nem essa semente frutificar, mas ela frutifica. E Lloyd e Eunice tiveram o privilégio, querido, de ver essa semente dessa fé sincera brotar no coração de Timóteo e frutificar de forma tamanha que abençoou outras pessoas. Querido, nessas poucas palavras eu termino aqui, ressaltando a vida dessas duas mulheres, que foi de forma tremenda, que foi apenas comentada sobre a vida delas, apenas um versículo, mas que mostra que preciosidade são essas duas mulheres. Timóteo influenciou de forma positiva a muitos irmãos. Ele pastoreou muitas pessoas, mas tudo que ele aprendeu na sua caminhada ali na sua infância foi fundamental para que ele crescesse um jovem alicerçado na palavra. Da onde eu estou tirando isso? Porque Paulo fala que Timóteo aprendeu as escrituras desde a sua infância. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. E que desde a infância você conhece as sagradas letras, que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eram mulheres de fé, Lloyd e Eunice. Eram mulheres que acreditavam que aquilo que elas carregavam consigo, valia a pena viver de forma genuína e valia a pena passar para aquele no qual elas tanto amavam. Então, que nós possamos ser influenciados por Lloyd e por Eunice e viver verdadeiramente a fé em Cristo Jesus de forma genuína, sem fingimento. Quando é sem fingimento, é sem máscaras. Sem fingimento é você realmente se entregar por completo. Sem fingimento é você não fingir uma espiritualidade que não existe. É simplesmente você reconhecer que precisa buscar mais, que precisa ter mais de Deus, que precisa mergulhar no Espírito, para que Deus possa te usar de forma tremenda e inspirar outras pessoas. Na próxima semana estaremos falando de mais outra mulher que inspirou grandes pessoas de outra forma. Eu espero você lá. Até a próxima. Deus te abençoe.